programa que nós preparamos para você ver é sobre qualificação profissional, porque a economia brasileira continua crescendo e precisando de bons profissionais. Mas onde eles estão? Para você ver, é um programa que mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal, aqui na TVT. Hoje você vai entender por que, ao mesmo tempo, sobram vagas e muita gente não consegue trabalho. Em 2010, a economia brasileira superou de forma vigorosa o impacto da crise financeira internacional de 2009 e cresceu 7,5%. Em 2011, o crescimento desacelerou um pouco e assim mesmo ficou em torno de 3,5%, apesar de toda a turbulência, principalmente nos mercados europeus. E economia crescendo significa, entre outras coisas, necessidade de mão de obra, que hoje está difícil de achar. Eu conversei com desempregados, pesquisadores e recrutadores para entender o que acontece para faltar tantos profissionais qualificados. Vamos ver. O Brasil vive uma economia vigorosa. Expectativa de crescimento neste ano em torno de 7,5% do PIB. Por outro lado, um grande contingente de desempregados. O que está acontecendo? A falta de oportunidade é por falta de, a falta do segundo grau, de estudo mesmo no momento, entendeu? A falta de formação criou um abismo entre o mercado de trabalho, que precisa de mão de obra, e milhares de desempregados. Para este professor de economia, nos últimos anos as perspectivas de crescimento não eram boas no mundo todo. Por isso, não se pode acusar o poder público ou a iniciativa privada de falta de planejamento na formação de profissionais. O nosso PIB em 2009 ele decresceu 0,2%. Então é um cenário não muito favorável para você ficar imaginando que haveria um crescimento da atividade econômica, uma demanda de mão de obra muito significativa. Hoje faltam profissionais qualificados. A Confederação Nacional da Indústria calcula que daqui a 2 anos existirão 150 mil vagas não preenchidas. Mas a situação é mais grave em profissões de nível médio. Tem aumentado o número de cursos técnicos, mas eles ainda são insuficientes e a maior parte dos jovens não tem interesse por eles. Esse é um problema que começou na década de 90. Empregos na área tecnológica estavam desaparecendo, engenheiro, pedreiro, carpinteiro não faria mais sentido, porque essas ocupações não existiriam mais. Bom, a economia voltou a crescer. Essas ocupações voltaram a aparecer. Nas agências de emprego, os recrutadores não conseguem encontrar os candidatos ideais para as vagas abertas. Hoje, o candidato ele tem esse empobrecimento nesse conhecimento, o que dificulta uma colocação numa empresa. Eles querem um profissional pronto. Cabe a realmente essas pessoas irem atrás e se capacitar profissionalmente. Para o diretor técnico do DIEESE, elevar os critérios de seleção e não querer investir em treinamento são atitudes da época em que sobrava mão de obra qualificada. Hoje, como a empresa precisa do trabalhador, este quadro tem que mudar. O processo regular não dá conta de responder no curto prazo. Talvez as empresas sozinhas não consigam fazer. O Ministério do Trabalho sozinho, a Secretaria do Trabalho sozinha, um sistema ESSO sozinho, não consigo. Talvez nós devêssemos pensar que isso deveria ser articulado em uma rede com uma ação muito mais rápida, que é uma ação de emergência. Eu conversei hoje com a Márcia Hipólito, que aparece na reportagem. Ela me disse que agora, além da falta de profissionais qualificados, existem outros problemas. Por exemplo, as empresas continuam fazendo muitas exigências, mas não oferecem a contrapartida, que são bons salários e benefícios. Por outro lado, os candidatos têm demonstrado pouco comprometimento. Não aparecem nas entrevistas ou não aparecem nas empresas depois das entrevistas. Ou seja, parece que falta também educação para o trabalho, para você ver. Mas existe um setor onde a falta de mão de obra já fez subirem os salários. Você vai ver qual é depois do intervalo. Até já!